em Mateus, no capítulo 13. Abra aí a Bíblia em Mateus, capítulo 13. Eu quero compartilhar com vocês um pouco a respeito de uma parábola bem conhecida, mas que pode fazer muita diferença nas nossas vidas. Vocês sabem que nós estamos num tempo de aprender a compartilhar, de aprender a levar a boa notícia àqueles que mais precisam e necessitam dela. E eu vejo que essa parábola ela se transforma em algo chave para nós no tempo que nós estamos vivendo. E ela diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se a... Eu falei para a Márcia, morava mal Jesus, né? Ô, louca, né? Saiu de casa, sentou onde? O cara morava na beira da praia, meu. Por isso que ele era feliz da vida, né? Saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Olha que culto maravilhoso, hein? Imagina, nós vamos chegar lá ainda, né? Sentado na beira da praia. Não sei como é que nós vamos levar a bateria, João, mas nós vamos dar um jeito de levar. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso que Jesus diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando nós analisamos essa parábola do semeador, a primeira coisa que nós conseguimos perceber é que existem 4 tipos diferentes de pessoas, certo? Nós vemos que o semeador sai para semear, e há aqui 4 tipos diferentes de pessoas que recebem a palavra. E dentro desses 4 tipos de pessoas que recebem a palavra, nós vemos que apenas um está pronto, está apto para frutificar, para levar frutos. É engraçado que quando você analisa com cuidado essa parábola, você percebe que ela é uma espécie de alerta de Jesus. Jesus está dizendo assim: parece-me que a cada 4, há uma estatística do céu para a terra, que a cada 4 pessoas que recebem a palavra, apenas uma vai frutificar no nível de gerar a 100, a 60 e a 30 por um. Então nós vemos 4 tipos de pessoas que recebem a mesma palavra, mas que por N circunstâncias apenas uma realmente frutifica e leva fruto para a honra e para a glória de Deus. E essa é geralmente a primeira forma como nós analisamos a parábola do semeador. Agora eu quero propor uma segunda forma de nós olharmos para essa parábola. E não simplesmente desconectarmos cada realidade pensando em 4 pessoas. Eu quero propor para vocês que nós possamos analisar essa parábola como se ela demonstrasse para mim e para você o processo que é necessário para que a palavra, então, ela possa gerar fruto em mim e ela possa gerar fruto em você. A grande realidade que nós precisamos encarar nessa manhã é a seguinte: que a palavra, para levar os objetivos para qual ela foi enviada e se encontra nas nossas vidas, internamente e externamente, ela precisa passar por um processo em nós. Nós precisamos passar por um processo. Ela precisa trabalhar profundamente em nós, para que os frutos para o qual ela foi enviada possam então se manifestar. Você vê que há frutificação quando esse cara aqui, dentro dessa forma que eu propus para você, que eu quero explicar nessa manhã, a frutificação quando eu e você encaramos um processo. Ou seja, se nós não encararmos um processo, gente, nós nunca vamos frutificar. E agora eu quero mostrar para você várias ênfases, várias fases desse processo, e talvez eu e você consigamos nos conectar e perceber onde é que nós estamos. Porque se nós não estamos gerando fruto a 100, a 60 e a 30 por um, com certeza nós estamos em um outro lugar dessa parábola. E nós precisamos reconhecer em que lugar nós estamos, para que então nós possamos gerar frutos, para que nós possamos produzir para a honra e para a glória de Deus. Se lembra de João 15:8? Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai. Como que o Pai é glorificado? Em que deis muitos frutos. E assim sereis os meus
Mas agora, para que esses discípulos frutifiquem, eles precisam encarar o processo da frutificação. Eles precisam encarar o processo da produção. E nada mais gostoso do que perceber qual é o lugar onde nós estamos, para saber qual é o próximo passo que nós precisamos dar. Amém? Amém. Agora eu quero que você vá comigo ali no versículo 18, que nós vamos ver a própria explicação de Jesus para a parábola do semeador. A explicação dele diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arranca, arrebata, tira aquilo que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo ele se ofende ou se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então a primeira coisa que Jesus ele vai nos dizer na parábola do semeador, meus amados, é que todo aquele que ouve a palavra e não entende, vem o maligno e faz o quê? Vem o maligno e rouba, arrebata aquilo que foi semeado no coração. Jesus ele está dizendo para nós aqui que a questão não é simplesmente ouvirmos a palavra, a questão é o quê? Entendermos. Porque tudo aquilo que eu não entendo, vem o maligno e faz o quê? Vem o maligno e rouba isso do meu coração. Então todas as vezes que eu sou assaltado pelo diabo, que eu sou assaltado pelo maligno, significa que eu recebi algo, mas fui assaltado por quê? Porque não entendi aquilo que eu recebi. Não consegui compreender a dimensão das coisas, da palavra que foi implantada em mim. E então Satanás, mais do que ligeiro, se levanta e arrebata tudo aquilo que foi semeado no nosso coração. Então a primeira batalha espiritual que é travada contra a palavra, ela está no entendimento. Amém? A primeira batalha que se levanta contra a palavra, ela é travada no âmbito do entendimento. Então a primeira batalha da pregação da palavra, e você sabe que nós queremos pregar a palavra, não é verdade? Eu quero pregar a palavra para muitas pessoas. Então eu preciso entender isso. Que o primeiro nível de batalha espiritual, em relação à pregação, ela está no âmbito da minha mente. Então a primeira batalha da pregação, ela está relacionada ao mundo espiritual. Por quê? Porque nós vemos o maligno roubando a semente. Mas ela também se encontra no âmbito do entendimento. Por quê? Porque Satanás só pode roubar aquilo que eu e você não conseguimos entender. Paulo, ele deixa isso mais claro para nós quando ele escreve em 2 Coríntios 4:3 o seguinte: que se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que ele está encoberto. Ou seja, se o meu evangelho, se o seu evangelho, se o evangelho que nós pregamos, que é o evangelho do Senhor Jesus, continua sendo um mistério, continua sendo inteligível, continua sendo incompreensível, as pessoas não conseguem entendê-lo. Paulo está dizendo assim, que ele é um evangelho que está encoberto. É como se você tivesse algo extremamente precioso para compartilhar com as pessoas e com a humanidade, mas você esconde aquilo, você encobre aquilo. E escondendo e encobrindo aquilo não pode ser benefício para ninguém. Por quê? Porque se encontra em oculto. Agora nós temos que entender qual foi a atitude de Deus em relação ao Evangelho. Porque Deus não ocultou o Evangelho. Deus ele trouxe à luz, ele revelou para mim e para você a realidade prática do Evangelho. Diz em Colossenses que Cristo em nós se transforma no quê? Da esperança da glória. Mas antes de dizer isso, Paulo diz que o mistério foi revelado para nós. E qual é o mistério? O mistério da realidade do Cristo encarnado em nossas vidas, se transformando na esperança de um futuro glorioso na presença de Deus. Ou seja, nada foi escondido, nada foi oculto pela pessoa de Deus. Deus liberou, Deus abriu, escancarou os céus, o verbo se fez carne, desceu, e ele se transforma na expressão
visível do Deus que é invisível, ou seja, a revelação perfeita do próprio ser de Deus, através da pessoa do nosso Senhor Jesus. E é muito legal porque ele continua dizendo assim, né? Ele fala, se o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. E ele diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo diz que o Deus desse século, que é o mesmo maligno que arrebata a semente da parábola do semeador, ele fez duas coisas interessantes. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para um propósito bem específico, para que a luz do evangelho, e agora não é qualquer evangelho, é o evangelho que promove a glória de Cristo, para que a luz do evangelho que promove a glória de Cristo não resplandeça, não venha luz, não seja evidente na vida daqueles que estão perecendo, na vida daqueles que estão se perdendo. Muitas vezes eu fiquei me perguntando, porque dizem, poxa, o Brasil está evangelizadíssimo. Mas você olha e não vê transformação, porque por onde o evangelho passa, as coisas mudam, não é verdade? Eu era um cara totalmente perdido, quebrado, e o evangelho passou por aqui. E algumas coisas mudaram. Talvez ainda existam muitas coisas para mudar, mas, cara, coisas significativas mudaram. Então nós olhamos, gente, algo acontecendo na nossa nação, mas parece que está em desconformidade com essa realidade, porque existe uma batalha espiritual sendo travada dentro da realidade da pregação, e o Deus desse século está louco para arrebatar sementes, e como é a forma mais simples de arrebatar sementes? É cegando o entendimento das pessoas. Por quê? Porque cegando o entendimento delas, elas nunca vão poder entender a palavra e receber aquilo que está sendo ministrado. Você está conseguindo entender as comparações dentro dessa realidade? Agora, nós olhamos para o mundo ao redor e nós vemos que diversos evangelhos resplandecem como ouro, né? Os caras olham essa mensagem, olham essa realidade, ela resplandece como ouro, eles abraçam, mas quando você vai a fundo dentro delas, você percebe que não é o evangelho que promove a glória de Cristo. Não é o evangelho que promove toda a glória que o nosso Cristo tem, que representa toda a imagem do nosso Deus. E, gente, o evangelho que promove a glória se encontra em guerra, se encontra em batalha. Agora, o evangelho que não promove a glória do Cristo, que promove a glória do homem, que promove a glória de uma denominação, que promove a glória de uma instituição, é o evangelho que será facilmente pregado pelo mundo. Agora nós temos que fazer a distinção. Que tipo de glória nós queremos promover com a mensagem que nós estamos pregando? A glória dos homens ou a glória de Deus? Que tipo de mensagem, que tipo de glória nós queremos promover quando nós nos reunimos, nos juntamos ou saímos para pregar o evangelho? Qual é a glória que nós queremos promover? A glória uns dos outros ou a glória de Deus? Essa é uma pergunta extremamente importante para nós essa manhã. O que nós queremos promover, meus irmãos? E além disso, além de nos preocuparmos com o que nós queremos promover, qual é a glória que nós queremos levar adiante, há mais duas coisas nesse texto com as quais nós devemos nos preocupar. Primeiro, é com a cegueira espiritual. E segundo, é com a incredulidade. Satanás, ele sempre vai usar a cegueira ou a incredulidade para nos impedir de entender. Qual é a forma que ele se posiciona para impedir a mim e a você de entendermos algo que está sendo transmitido através da palavra de Deus? Primeiro, é usando a cegueira. Segundo, é usando a incredulidade. É através da cegueira espiritual e da incredulidade que ele vai se posicionar para nos impedir de entender. E agora eu consigo trazer uma definição para a cegueira. Eu vejo que na nossa realidade, cegueira é quando nós nos recusamos a ver. Quando nós não queremos ver algo que é claro, e se nós estamos demonstrando que somos cegos. E a incredulidade é quando nós nos recusamos a crer, nós até vemos deslumbres daquilo, mas nós falamos, não, eu não vou acreditar nisso, eu não vou crer nisso. Então nós dizemos, eu sou resistente a essa verdade. É como os homens que ouviram a mensagem de Estevão, que no final dizia, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Em outras palavras, vocês sempre foram incrédulos à voz do Espírito de Deus.
E então nós nos recusamos a ver, e nós nos recusamos a ver. E esses aqui são os inimigos do nosso entendimento. Primeiro, quando nós não queremos ver a verdade. E segundo, quando nós nos recusamos a crer na verdade que está sendo ministrada. Agora existem duas coisas que vão alimentar essa cegueira e que vão alimentar essa incredulidade em nós, e elas fazem parte do dia a dia de qualquer um. Entendeu isso, né? Ela faz parte do meu dia a dia e faz parte do seu dia a dia. Duas coisas que alimentam a cegueira e a incredulidade. A primeira é a negligência. Será que tem algum momento do dia em que somos negligentes? Essa é a primeira coisa que alimenta a cegueira. Negligência. Ela tem um cordão umbilical ligado nela, e dali ela tira todos os seus nutrientes, tudo aquilo que ela precisa para permanecer, para continuar viva, para crescer, para se desenvolver, se tornar maior do que ela é, na minha e na sua vida. Primeiro, a negligência alimenta essa cegueira. E aquilo outro que alimenta essas duas coisas, aliado à negligência, é a falta de prática. Vou deixar um pouco mais claro isso. Primeiro, se eu não conheço por negligência, eu sou cego. Em que sentido? Eu tenho Bíblia hoje nas minhas mãos. Algo que muitos cristãos em diversos tempos da história nunca tiveram. Algo que cristãos que vivem em países perseguidos não têm. E nós temos a Bíblia do tio, do pai, do avô, do passarinho, do periquito, do papagaio, e a Bíblia não sei de quem. Para você ter uma ideia, foi difícil para mim comprar uma Bíblia. Porque eu queria só a Bíblia. Ah, você tem Bíblia? Tem. Ela joga a Bíblia não sei do que, a Bíblia não sei o que lá. Não, eu só queria a Bíblia. Ah, não, Bíblia não tem. Aí fui numa loja e não tinha Bíblia. Aí fui na outra, aí encontrei a Bíblia. Ah, tá difícil hoje para você encontrar a Bíblia, sabe? Sem frescura de ninguém em cima da Bíblia. A palavra de Deus como ela é, pura na sua origem, na sua fonte. E por mais que talvez eu leia e não entenda, eu vou ler de novo, eu vou correr atrás para entender. Mas sabe, eu quero ler a Bíblia como ela é. E é engraçado, gente, que se nós temos uma Bíblia na mão e não conhecemos a Bíblia, só há uma resposta para essa ausência de conhecimento: a minha e a sua negligência. E essa negligência que há em mim, que há em você, ela está alimentando nossa cegueira espiritual. Porque se não conhecemos, meu filho, nós caímos dentro daquela realidade que diz que como é que um cego vai guiar um outro cego? Nós queremos pregar a palavra, nós queremos ganhar pessoas, nós queremos fazer discípulos, tá? Muito lindo tudo isso. Show de bola. Mas como que um cego vai guiar outro cego? Vamos orar? Muito obrigado por essa palavra. Como é que um cego, meus amados, vai guiar outro cego? E outra coisa que alimenta isso, não vou falar mais dessa outra parte, né? Mas outra coisa que alimenta isso é a falta de prática. Sabe, às vezes eu até pego um texto das Escrituras e leio, mas parece que existe um abismo entre o conhecimento teórico disso que está escrito e uma atitude prática em relação àquilo que eu aprendi. Sabe, eu até leio, gente, que, sabe, João Batista disse que tem que produzir frutos dignos, e os caras indagaram e disseram, mas o que é produzir frutos dignos? Ele disse, é simples. Se você tiver, cara, coisa sobrando, você tem 2, tenho, então dê um para alguém. Sabe, você trabalha numa função, trabalha, então seja fiel e honesto nela, para de extorquir os outros. Ele fala para os soldados romanos. Sabe, coisas simples, atitudes simples. Nós conseguimos ler a Bíblia muitas vezes, mas talvez não conseguimos aliar esse conteúdo à prática. E aí nós estamos alimentando a nossa incredulidade. A negligência alimenta a cegueira. Agora, a falta de praxis, de prática, ela alimenta essa minha incredulidade. Porque quando eu começo a crer de verdade, a viver de verdade, meus amigos, eu vejo que o negócio funciona. E quando eu vejo que funciona, não há incredulidade em mim que resista. Amém. Não é, cara. Quando manifesta o demônio, eu falo, sai dele! E o demônio sai e fala, isso funciona. Funciona, é verdade. Jesus nos revestiu da autoridade. Quando ele está doente, eu oro por ele, Senhor, cura ele. Em nome
E ele é curado, funciona. Não tem mais incredulidade em mim. Quando eu prego o evangelho para alguém e vejo a obra do Espírito no coração, eu quero Jesus. Eu falo, funciona. E aí a barreira da incredulidade, ela começa a cair, ela começa a ruir, ela começa a se despedaçar. E muitas coisas boas, então, elas começam a acontecer. Então, meus amados, eu quero dizer nessa manhã que é necessário nós batalharmos com muita força contra isso. Mas agora, a chave de tudo, dentro dessa realidade, se lembre que nós estamos falando da parábola, é o quê? O entendimento. Por quê? Porque se ele não entender, o diabo vai fazer o quê? Arrebatar, roubar, tirar aquilo que está nas mãos dele. Então, qual é a chave do entendimento? Falei tanto sobre entendimento aqui. Ficar tão feliz se alguém disser para mim. Você leu aqui? Não. Qual é a chave do entendimento? 2 Timóteo 1:7. Quase, João. 2:7. Quase. Número. Bingo, né? Grita. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Nós vamos ver a chave do entendimento. O que eu preciso fazer para entender? E Paulo olha para o seu filho amado na fé, chamado Timóteo, e diz: Timóteo, considera aquilo que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então a chave para o entendimento, meus queridos, é a consideração. E essa palavra considerar aqui, ela significa exercitar a nossa mente. Ou seja, a consideração demanda exercício da nossa mente em relação às coisas que nós queremos entender. Então, para entender algo, não basta uma simples leitura superficial. Para entender algo, eu preciso dedicar tempo àquilo. Empregar ferramentas na minha interpretação daquilo, para que eu possa então tirar o maior proveito e entender da melhor forma possível. São coisas que a gente tem que fazer, aprender. E é engraçado, gente, que a gente precisa encher a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, né? Vamos chamar do que for, o nosso ser interior, o nosso... Sabe? Nós precisamos encher algo aqui dentro, não sei se está aqui, se está aqui, se está... não sei. Os antigos diziam que estava aqui, sei lá onde é que está. Alguma coisa que está dentro de nós, cara, precisa ser cheia daquilo que nós queremos entender. Precisa ser saturada das coisas que nós queremos entender. Precisa ser saturada das coisas que nós queremos saber. O entendimento, gente, ele demanda trabalho. Só que há um fruto precioso de todo esse trabalho. Porque tudo aquilo que nós entendemos, nós desfrutamos. Amém? Se eu entendo, eu não sou roubado. E além disso, a questão não é simplesmente ser assaltado. A questão é poder ter aquilo comigo, não simplesmente pelo fato de ter, para me orgulhar de que tenho, mas ter, sabe para quê? Para desfrutar, tanto para mim quanto que para a realidade dos outros. Então aqui, o primeiro nível é vencido quando nós entendemos, e nós entendemos quando consideramos. Simples, né? Falei tanta coisa para dizer isso. É muito simples, né? Você falou o entendimento, lembrei aquela hora quando o Felipe fala para o aluno, né? Entendes o que lê? É a primeira pergunta. Entendimento. Entendimento. E aí, meus amados, passando o primeiro nível, quando nós consideramos aquilo que nós estamos ouvindo, nós entendemos. Então nós podemos passar para o segundo nível da realidade dessa parábola. E quando você estiver pregando o evangelho para alguém, você tem que se certificar de que essa pessoa está entendendo o que você está dizendo. Sabe, às vezes nós chegamos para as pessoas falando de um contexto, de um gueto no qual nós vivemos, achando que elas estão entendendo aquilo que nós estamos transmitindo para elas. E na verdade o que elas estão é se assustando. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me tornar inteligível àquela pessoa. O verbo se fez carne para que eu e você entendêssemos a realidade do ser de Deus. Se ele se encarnou, se ele se contextualizou para trazer a mensagem do céu até mim, filho, se encarne, se contextualize, para que você possa transmitir uma mensagem que seja inteligível e que possa ser entendida pelas pessoas ao seu redor. Porque se ele entender, ele não vai ser roubado, então ele pode entrar no segundo nível. Nós entendemos, amém? E entramos no segundo nível. Entendemos por quê? Porque nós
Diz assim, eu considerei. Considero, né? Bata no ombro aqui, eu te considero, cara. E agora, o segundo nível vai dizer algo bem interessante para nós. Diz assim que o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo leia aí, meu filho, pelo amor de Deus. É o que ouve a palavra e logo Recebe com alegria. recebe com alegria. Mas o que acontece com esse cara aqui? Ele não tem raiz em si mesmo, e antes é de pouco coração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. Então existem diversos níveis, gente, de entendimento. O primeiro nível, ele vai permitir que eu e você recebamos a semente e que ninguém roube essa semente de nós. Amém? Mas agora, não é o simples fato de receber uma semente. O que nós precisamos é se aprofundar naquilo que nós temos, para que isso dure e para que isso se perpetue. Por quê? Porque as nossas verdades, elas estão relacionadas no tempo. Diz aqui o texto que ele recebe com alegria, mas pelo fato de não ter raiz em si mesmo, aquilo que ele recebeu dura pouco. Mas agora as verdades que nós recebemos, meus queridos, elas não podem durar pouco. Por quê? Porque não são verdades temporais, elas são verdades eternas. A eternidade não tem começo, não tem fim. Eu conversando com o Hare Krishna na 15, eu perguntei, então o que é a eternidade, né? Aí ele começou a conversar a respeito do que era a realidade da eternidade. Ela não tem começo, ela não tem fim, ela é a eternidade, cara. Como é que você vai explicar? Onde é que começou a eternidade? Nunca começou, é a eternidade, é eterno, é como Deus. Onde Deus começou? Para com essa besteira. Deus é Deus, eterno, sublime, soberano, não há começo de dias, não é fim de dias, Ele é Deus, cara. Nós um dia começamos, Ele não. Essa é a grande realidade. Então nós não temos verdades temporais, nós temos verdades eternas. As nossas verdades, elas precisam durar para sempre, elas não podem durar apenas um pouco de tempo. Elas são verdades que duram a eternidade, e como diz o texto, elas não podem ali ser vencidas por algum tipo de angústia e de perseguição. Porque Jesus ele disse que os céus e a terra passariam, mas as suas palavras, ou seja, as suas verdades, elas jamais passarão. Elas nunca vão passar. Eu entendo uma coisa aqui, meu querido. Quando nós consideramos algo, nós entendemos. E quando nós consideramos e entendemos, querido, nós recebemos uma verdade profunda. Porque se você se dedica a entender, você vai receber uma verdade profunda. Agora, uma verdade profunda, ela nunca vai entrar no coração superficial. Você está entendendo? Se você considera, você vai entender. E entendendo, você vai receber uma verdade profunda. Algo profundo de Deus vai ser mostrado e revelado a você. Mas meu querido, uma verdade profunda, ela nunca vai entrar dentro de um coração superficial. Qual era o maior problema desse cara que recebeu a palavra com alegria, que recebeu uma verdade profunda? Qual era o maior problema dele? Ele era superficial. Ou seja, ele não tinha raiz em si mesmo. Ele não tinha. E não tendo raiz em si mesmo, sendo superficial, esse meu querido, ele não pôde desfrutar de toda a verdade que foi entendida e que foi recebida. E no meio do segundo nível do processo, a missão então é abortada. Depois que nós entendemos a palavra, essa palavra não pode ser mais roubada por agentes externos. Mas eu quero que você entenda que ainda existem obstáculos internos dentro de nós que precisam ser vencidos. Assim, da mesma forma como a semente se encontra na terra e ela precisa encontrar profundidade para germinar, assim também essa palavra que nós recebemos e entendemos precisa trabalhar no mais profundo do nosso ser. E é nesse estágio, nesse ponto, que a palavra então começa a trabalhar na nossa alma. E é nela que nós encontramos angústias, aflições, complicações, perseguições e, uma infinidade de coisas. E na medida em que somos
superficiais demais. E esse trabalho começa. Nós vamos entrar em crise, em conflito, e qualquer coisa que venha é motivo para que eu abandone aquilo que está sendo feito por Deus na minha vida. E meus queridos, quantas pessoas nós vimos abandonando o caminho no meio desse processo específico? Pessoas que ouviram, entenderam, porque nós nos certificamos de que elas entendessem a mensagem, receberam aquilo que foi pregado com alegria, mas quando o processo começou, eles não tiveram raízes em si mesmos. Veio angústias, perseguições, problemas, complicações, e eles então abortaram, na metade do processo, tudo aquilo que estava começando na vida deles, e que era uma obra legítima e oficial de Deus. O que eu quero que você entenda é que quando você entende, você recebe uma verdade profunda. Mas a verdade profunda, ela nunca vai entrar num coração que é superficial. Há inúmeras questões, gente, nas Escrituras falando a respeito da superficialidade. Externamente, o obstáculo era um demônio. Internamente, o primeiro obstáculo é a minha e a sua superficialidade com Deus. Agora, existem muitas advertências na palavra a respeito disso. Por exemplo, Joel diz assim: todavia, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e Ele se arrepende do mal. Qual é o chamado do profeta Joel para esse tempo, para essa geração? É que saiamos da superficialidade das vestes para entrarmos na profundidade do coração. É isso que eu acredito que é um clamor de Deus para esses tempos de restauração na igreja. Está escrito em Atos que Jesus será retido nos céus até o tempo da restauração que foi proclamada pela boca dos profetas. Cada profeta do Antigo Testamento carrega uma mensagem de restauração para nós nesses dias e nesse tempo. E essa é a carga que esse profeta carrega. Uma delas. Ele diz: gente, vamos sair da superficialidade e vamos ser mais profundos naquilo que nós fazemos. Vamos parar, os judeus eles tinham o costume de que quando eles queriam evidenciar arrependimento, eles rasgavam as vestes. Então acontecia alguma tragédia, algum problema, algum pecado, o judeu rasgava a veste, mostrava o peito peludo para a galera e jogava um pouco de terra na cabeça, se jogava no chão e falava: agora eu estou arrependido. Isso funcionou por algum tempo, mas pelo que nós vemos aqui, chegou um momento em que isso era essa fachada, em que isso era hipocrisia. E o profeta então fala: pare com essa palhaçada. Em vez de rasgar o coração e jogar terra na cabeça, meus amados, sabe o que vocês precisam fazer? Rasgarem as vestes, e jogarem terra na cabeça. Sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ir mais fundo e fazer algo mais genuíno, mais verdadeiro. Talvez ninguém veja, mas Deus, que sonda o íntimo e o profundo de cada um de nós, Ele está vendo. Então não rasgue o coração, rasgue as suas, não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Amém? Amém. Vamos, glória a Deus aí. É difícil, hein? Agora tá meio. Aleluia. O Evangelho, meus queridos, ele precisa penetrar na nossa alma. E é no âmbito desse nível que ele começa então a entrar no profundo do nosso ser. Mas o primeiro embate é a nossa superficialidade. Mas contra isso nós temos que batalhar, deixando de rasgar nosso coração, para rasgarmos as nossas vestes. Jesus ele traz uma mensagem muito interessante para aquele povo e para nós. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, a mensagem de Jesus nesse momento é uma mensagem para a alma. Sabe, todo o lixo da vida é carregado aonde? Na alma. Tudo que é de ruim, essa mágoa, amargura, falta de perdão, ressentimento, ódio dos outros, sabe? Tudo isso está aqui na alma.
e está sendo carregado por mim e por você. Mas agora chega alguém com uma mensagem dizendo, sabe, no lugar onde você mais é atribulado, no lugar onde você mais é desafiado, é ali que eu quero trazer descanso. Eu quero trazer descanso para a sua alma. Eu quero entrar profundamente no seu ser. Você venceu o primeiro inimigo, entendeu a palavra. Eu entrei aí, mas eu não só quero simplesmente entrar. Eu quero remover todo esse lixo. Eu quero remover toda essa sujeira. Eu quero entrar no profundo aí e fazer coisas que talvez ninguém tenha capacidade, homem nenhum tenha poder para fazer. Mas eu posso trazer descanso para a sua alma. E aí nós perguntamos, mas por quê ou como? Aí Jesus responde, porque meu querido, meu jugo é suave e meu fardo é leve, gostoso. Tiago diz assim, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e vestígio do mal, recebam com mansidão a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ou seja, a semente foi lançada, entendemos, não foi roubada, ou seja, ela foi plantada. Tiago está dizendo que nós temos que receber com mansidão essa palavra que foi implantada. Por quê? Porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então, a palavra foi implantada, e na medida que nós vamos abandonando as imundícias e o vestígio do mal em nós vamos vendo essa palavra trabalhando, nós vamos vendo algo acontecendo, e dentro desse processo, no nosso interior, nós podemos ver que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Pedro vai dizer, bendito seja o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, porque nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição do nosso Senhor dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, né? Meu Deus, bonitas essas palavras, né? Não sei se a gente está entendendo, mas é bonito demais. Reservado nos céus para vós. Ele está dizendo que nós fomos regenerados. Que nós recebemos uma herança que é preciosíssima, vamos resumir a ideia, né? Que é algo fantástico, maravilhoso. Mas ele continua dizendo, gente, que nós precisamos alcançar o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Ou seja, depois de falar sobre a regeneração, salvação, Pedro vai falar a respeito da finalidade da fé, finalidade no sentido de final mesmo, o objetivo final da fé, que é salvar a nossa própria alma. Ou seja, mesmo tendo nascido de novo, sendo regenerado pela palavra, sendo portadores de uma herança preciosa, nós precisamos atentar para esse objetivo, que é a salvação das nossas almas. A salvação é conquistada pela fé. Agora, essa questão da purificação, de ter uma alma salva neste momento presente, é conquistada pela obediência da verdade. Pedro vai dizer, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva o amor fraternal não fingido, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Salvação, no âmbito do Espírito, é pela fé. O Espírito é recriado, fui regenerado. Glória a Deus, um dia ainda vem e vou morar no céu, fechou. Mas agora nós estamos aqui, nesse momento presente, e há algo de Deus que precisa se manifestar na nossa vida agora. E nós vamos sendo purificados, transformados, na medida em que somos obedientes à verdade. Nossa alma é purificada através da obediência à verdade. Obedecendo à verdade, meus queridos, nossa alma então, ela é purificada. Nós entendemos, recebemos a palavra. Não fomos superficiais com elas, deixamos ela entrar no profundo do nosso ser e diversas coisas em nosso interior. A nossa alma então finalmente encontra descanso através da pessoa de Jesus. Mas de repente parece que um outro nível, um outro desafio se manifesta. E o versículo 22 de Mateus, ele vai dizer, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Você está vendo, há vários níveis de entendimento. O primeiro permitiu você receber a semente e ninguém roubou de você. O segundo nos permitiu se aprofundar naquilo que temos para que isso dure e se perpetue, né? E alcancemos então esse descanso para as nossas almas. Agora o terceiro nível
ele vai nos permitir frutificar para Deus. O terceiro nível vai nos levar à produção. O terceiro nível vai nos levar à frutificação. Aqui, nesse versículo nós vemos alguém então que entendeu, que alcançou descanso para a sua alma, mas que ainda permanece infrutífero. Você está conseguindo identificar qual nível você está? Daí eu mais orgulhoso, não, você não chegou no final ainda, né? Produzindo a 100, a 60, a 30 por 1. Você está identificando aí em qual nível eu estou na minha fé e na minha realidade? Já entendeu? Já foi trabalhado? Ou ainda tem muita coisa a ser trabalhada? Ah não, já fui trabalhado, mas ainda sou muito acomodado na minha fé. Essas são as questões que nós estamos trabalhando. E é necessário que você possa perceber isso. Entender essa realidade. Então aqui, o terceiro nível é quando o cara entendeu. Ele está sendo trabalhado por Deus, mas ainda ele permanece infrutífero. Uma coisa é você ter um pé de milho bonito, formoso. Agora outra coisa é esse milho dar frutos para você. Para você fazer um bolo precioso. Para fazer um milho verde cozido, para fazer um curau, uma pamonha. Tantas coisas preciosas você faz com o fruto do milho. Mas agora, meu filho, tem um pé de milho que não dá fruto, é só para ocupar espaço. Ele foi plantado, ele cresceu, se desenvolveu, e agora você olha para ele contente da vida, já convidou as pessoas para estarem na sua casa, para comer um curau, para comer uma pamonha, mas aquele milho abençoado, ele nunca dá fruto, ele nunca gera, ele nunca produz. Poxa, algo está errado com esse milho, né? Algo está errado com essa planta. E eu vejo assim, meus queridos, que como nós plantamos algo e esperamos ver o fruto, da mesma forma Deus trabalha em nós, querendo ver e enxergar em nós o fruto do seu trabalho. Amém? Ele nos alcançou com a sua palavra e agora Ele quer ver frutos de todo esse trabalho. Aqui a gente constata mais um problema no nível. Muitas pessoas recebem a palavra, entendem a palavra, trabalham sobre a palavra, né? Isso acontece por algum tempo. Então, algumas outras questões, eles deixam que outros tipos de cuidados venham e comecem então a dominar as suas vidas. Sabe, às vezes eles são pessoas excepcionais, são show de bola, sabe? São crentes mesmo. Não é pilantragem mesmo, é só falta de foco. São pessoas muito interessantes, são sarados, são tranquilos, mas infelizmente eles não geram frutos para a honra e para a glória de Deus, porque as suas prioridades são outras. Eles tiveram muita intensidade no início da fé, eles tiveram muita intensidade quando eles se converteram, mas agora eles estão tão ligados no cuidado com as coisas desse mundo. Eles estão tão atarefados com o desejo, né? Eles não conseguem entender, mas é um desejo de entesourar. E é precioso quando biblicamente se entesoura para os filhos, como um pai deve fazer, mas isso às vezes tem cegado e eles não têm nem percebido. Sabe, eles estão tão ligados a esse lado temporal da vida, que então eles deixam de frutificar. E com isso eu não quero colocar um fardo em você, mas eu quero que você perceba que há tempo para todas as coisas. Tempo de trabalhar para o seu sustento, há tempo de trabalhar para Deus, há tempo para ter um tempo com a família, há tempo para ter um tempo com a esposa, há tempo para ter um tempo para o estudo, há um tempo para ter um tempo com a igreja, há tempo para todas as coisas. Pelo fato de não estarmos alinhados na distribuição desse tempo, não há frutos em nós. E um dia o nosso Senhor virá até nós. E sabe, Ele não vai perguntar se você foi o cara dentro dessa área, dentro daquela área. Ele vai vir e vai procurar frutos em você. Ele vai vir e procurar frutos em mim. E o que eu tenho para apresentar para Ele? Não, Deus, eu tenho 50 diplomas de faculdade. Ele vai olhar para você e dizer, cara, isso é insignificante. Deus, eu construí 1 milhão de casas, tenho uma conta poupança gorda. Cara, isso é insignificante. Que vale ganhar o mundo inteiro e acabar perdendo a própria realidade dessa alma. Não foi isso que o nosso Senhor disse? Ah, então não tem
tenho que estudar? Não, você sabe do que eu estou dizendo, sabe o equilíbrio no qual eu vivo, você me conhece, eu conheço você, mas nós temos que nos alertar, exortarmos uns aos outros, como Hebreus diz. Sabe, você tem tempo para tudo, mas se não tem tempo para frutificar, você está perdendo aquilo que é essencial para você. Se você realmente acredita em Jesus e que um dia você vai estar na eternidade com Deus, e você continua vivendo tão apegado a um lado temporal, desconsiderando a realidade eterna que Deus proporciona para mim e para você através de Cristo, cara, nós estamos muito errados. E é preciso olhar para essa realidade, não com fardo e peso, mas sabendo que Deus há um trono de graça preparado para nós, e nós podemos chegar ali nos momentos de adversidade oportunos e recebemos misericórdia. É o trono da graça. Só que agora, não é porque é graça que tem que virar libertinagem. Vivo do jeito que quero, da forma que quero, me intitulo cristão. Um dia confessei Jesus com a boca, fiz uma oração. E beleza. Na verdade nunca foi essa, meus queridos. Eu não posso ser desonesto ou vou ser sincero com vocês em relação a isso. Sabe, eu vejo que esse cara aqui, que se cuidou das coisas do mundo, ele alcançou muito para ele. Mas ele alcançou pouco para Deus. Sabe, eu como homem, como pai de família, como marido, como pai, sabe, eu quero tanto entesourar coisas para minha família, para o meu filho, eu quero tanto que eles possam ter uma condição, estudar, sabe? Mas uma coisa que eu não quero é me desconectar desse lado, cara, que me remonta à eternidade com Deus. Eu quero fazer tudo que eu tenho que fazer, sem perder de foco o meu objetivo. Sem perder o foco de que um dia foi alcançado pela graça, cara, e por essa graça eu tenho que trabalhar. Não quero perder esse objetivo. Faço tudo o que tenho que fazer, não deixando de fazer o que realmente é preciso fazer. É isso, é dessa forma que eu quero viver, e foi dessa forma que esse cara, nessa parábola, não conseguiu viver. Pelo fato de desconsiderar essa parte, por causa dessa parte, as preocupações com o mundo, das riquezas, sufocaram a pessoa. E sabe o que aconteceu? Esse lado aqui morreu. Esse lado aqui já não pode mais existir. E sempre quando a gente coloca a nossa vida espiritual em segundo plano, não significa que ela não vai existir, ela pode até existir. Mas, cara, com certeza ela vai ser uma vida infrutífera e vai ser uma vida sufocada pelos cuidados desse mundo. E agora, com muito amor e carinho, você tem tido uma vida espiritual infrutífera e sufocada? Você sente isso? Está mudando. Hã? Está mudando. Está mudando? Que bom. Sabe? É terrível viver uma vida espiritual sufocada, infrutífera. Mas agora, o que a Bíblia nos diz é que nós vivemos sufocados e infrutíferos porque cuidamos mais daquilo que às vezes não precisa tanto cuidado. Coisa simples, cara. Hoje cedo eu cheguei aqui, aí estava tinha que arrumar umas coisas, eu fui querer começar a arrumar. Mas meu propósito foi vir mais cedo para cá, não para arrumar as coisas, foi para ter um tempo de oração. E na hora que eu comecei a arrumar, veio uma voz, sei lá se foi Deus, o Espírito, minha própria consciência, mas alguém falou dentro de mim, falou, cara, você vem aqui para orar, velho, deixa essas paradas para depois. Eu falei, é verdade, cara, deixa para depois. Daqui a pouco aparece um aí, realmente apareceu, a gente arrumou, tudo certo. O que você precisamos aprender é dar o tempo certo para as coisas certas. Amém? Então não queira ficar na frente da televisão quando aquele tempo é da sua esposa. Amém? Não queira ficar no videogame quando aquele tempo é do seu filho. Sabe, não queira ir jogar bola quando o tempo é da família. Não queira fazer coisas erradas, cara, no tempo certo. Ou coisas certas no tempo errado. Faça a coisa certa no momento certo. No teu tempo de devocional, não queira resolver problema do trabalho.
Sabe? Não fique pirando. Desligue seu celular, se desconecte, sabe? Se você vem pro culto, cara, desliga o celular, deixa em casa. Já é um tempo ridículo com Deus na semana e ainda aqui tem que ficar a demanda, a deriva dos outros. Sabe? Dê tempo certo, para coisa certa, e cara, você vai ver a tua vida fluir. Na hora que você estiver estudando, estude. Não queira ler a Bíblia quando você tem que estudar filosofia. Não queira ver vídeo quando está fazendo TCC. A não ser depois de 1 hora estudando, aí você tem que dar uma descontraída. Mas também veja um e desligue, ou se não consegue, vai dar uma volta. Sabe, gente? É dar o tempo certo para a coisa certa. Isso faz a diferença nas nossas vidas. Sabe? Não tem tempo com a família. O cara, não, mas eu estou com a família toda. Aí você vai na casa do cara e vê. O cara está na família, mas na verdade ele não está. Porque o que ele está fazendo é computador, né? Tá bom, mas eu te amo. Vamos pro filhinho, né? Ele quer curtir todo mundo. Conversa no Facebook. Meus queridos, esse cara no final, ele não colocou o tempo dele na coisa certa. Sabe, ele quis o mundo, as coisas, sabe? Tem tanta coisa no mundo e nós conseguimos fazer. E às vezes é coisas simples com Deus que nós não conseguimos. Você já parou para pensar nisso? Olha para o mundo, quantas coisas você tem que fazer no mundo? 1 milhão de coisas. Agora olhe para Deus, quantas coisas você tem que fazer? Os apóstolos se separaram, e eu vou colocar mais uma. Mas os apóstolos falaram, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Só isso. E às vezes a gente não consegue fazer. Às vezes a gente não consegue entrar. Então, meus queridos, não tem uma vida espiritual infrutífera ou sufocada. Tenha. Dê o tempo certo para as coisas certas. E aí nós vamos ver as coisas fluírem. Nós vamos ver as coisas acontecerem. Aí esse cara que entendeu, foi trabalhado em sua alma, que continuou, que perseverou, dando o tempo certo para as coisas certas. Esse cara chegou no último nível e ele se transforma, sabe no quê? Numa boa terra. Sabe o que o versículo diz? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a entende, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Se nós respeitarmos, queridos, os processos, nós vamos chegar ao nível de uma boa terra. E nós vamos frutificar de acordo com a palavra que nós temos recebido. Amém? Você pega o violão para nós ali, não? Vamos lá.